Olá, galerinha, tudo bem? Bom, essa aqui é a primeira aula de matriz, tá? Toda a introdução de matriz. Então, vou colocar alguns conceitos básicos aí rapidinho, não tem muita coisa que falar, é até que relativamente simples. Então, vamos começar a definir como que a gente trabalha, de onde vem matriz. Na verdade, trabalhar com matriz é você trabalhar com uma representação de uma tabela. Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui de um boletim qualquer, com alguns alunos e algumas matérias, onde eu tenho a coluna de matemática, a coluna de inglês e assim sucessivamente, e as linhas de alunos respectivos, tá? Eu posso traduzir isso para uma matriz da seguinte forma, posso chamar de matriz A, o nome da matriz sempre letra maiúscula, e a ordem importa. Pode ver que, no caso de matemática, eu tenho uma coluna só para matemática e essa coluna está representada toda aqui. Então a primeira coluna é só matemática, a segunda coluna é só inglês, e assim vai, a terceira só em história, primeira linha só as notas de Eduardo, e assim sucessivamente. Então é você organizar, matriz é você organizar uma tabela. Essa tabela ela tem uma ordem. O que seria a ordem? No nosso caso aqui, essa tabela em particular ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então a gente chama essa tabela de desculpa, essa matriz de matriz 3 por 3. De que forma? Assim, a ordem de uma matriz é dada pela quantidade de linhas, que é o nosso M, e a quantidade de colunas, que é o nosso N, tá? M é a quantidade de linhas, N é a quantidade de colunas e o tipo é M por N. No caso, 3 linhas, 3 colunas. Sempre linha primeiro. Alguns tipos que a gente pode encontrar. Matriz unitária. Deixa eu pegar aqui. O que é uma matriz unitária? Uma matriz de uma linha e uma coluna. Não é muito visto. Matriz linha é aquela matriz que tem apenas uma linha e n colunas. No meu caso em particular, nós temos 3 colunas. A matriz coluna, por sua vez, bem simples, é uma matriz que tem apenas uma coluna e m linhas. Nesse caso aqui tem 3 linhas, tá? Então a matriz, só para fortalecer uma matriz linha, é uma matriz 1 por n, e uma matriz coluna, uma matriz m por 1. E uma matriz quadrada? A matriz quadrada é quando você tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ou eu posso colocar m por m mesmo, tá? O número de linhas é igual ao número de colunas, nesse caso em particular, 3 linhas e 3 colunas. Bom, bem tranquilo. Como eu falei, não tem muito segredo, tá? Agora nós temos os elementos de uma matriz. O que são os elementos? São os valores que estão dentro da matriz, que estão representados numa determinada ordem e uma determinada sequência. Onde eu tenho a seguinte situação. Cada elemento de uma matriz ele é representado com letra minúscula em função do nome da matriz. Então, se o nome da matriz é A maiúsculo, os elementos são A minúsculo. Mas eles têm posições. A primeira posição é o número da linha e a segunda posição é o número da coluna. Só para não confundir com M e N, o M é a quantidade de linhas e o I é o valor da linha propriamente dita. O N, quantidade de colunas, e o J, colunas. Então, elementos da coluna é o A e J. Nesse caso aqui, esse valor aqui está na primeira linha, primeira coluna. Então eu falo que a posição é A1, 1. Esse outro está na primeira linha, segunda coluna, 1, 2.
segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, A21. E aqui está na segunda linha, segunda coluna, A22. Se tiver mais colunas ou mais linhas, esses números vão aumentando, tá? Então, o primeiro valor é o valor de I, que é a linha correspondente, e o segundo valor é o valor de J, que é a coluna correspondente. Dando um exemplo aqui. Dado uma matriz A, 2, 4, 6, 9, toma cuidado na hora de escrever ou na hora de ler, né? A montagem é extremamente importante, para não pensar que isso aqui é 24 ou 69. É 2, 4, 6 e 9. Calcule o A11 mais o A12 mais o 3 vezes o A21 menos 2 vezes o A22. Quem quer cada um? Vem lá. Quem quer o A11, o A12, o A21 e o A22? A1 está na primeira linha, primeira coluna, vale 2. 1, 2, primeira linha, segunda coluna, vale 4. 2, 1, vale 6. E quem está na segunda linha, segunda coluna, é o 9. Então, quem que eu quero calcular aqui? Só fazendo a montagem. O A1 é 2, mais o A12, 4, mais 3 vezes o A21, que é 6, menos 2 vezes, vou colocar em parênteses isso aqui também, para não confundir, 2 vezes o A22, que é 9, que nós vamos ter aqui 3 vezes 6, dá 18, 18 mais 6, 24 menos 2 vezes 9, 18, o resultado é 6. Ok? 2, 4, 6. 6, 12, 18, 24, menos 18 aqui. O resultado é 6. Só isso em relação à posição. De novo, só não confunda o valor de MN com o valor de IJ. 2 estão relativos à quantidade e 2 estão relativos à posição. Bom, aqui tem um outro exemplo. Construa uma matriz B. O tipo da matriz, ele está aqui do lado, que é B e J, né? De 2 por 3. Ou seja, essa matriz B ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. E a ordem para você trabalhar, que é a lei de formação, no caso dessa matriz, e tem um erro aqui, que não é A, que é B, né? Só estou falando que a matriz é B, os elementos são Bzinho, B minúsculo. B e J, tal que I mais J. De que forma? Vamos lá. No meu primeiro caso aqui, nós temos uma matriz 2 por 3, montei a matriz, 2 linhas e 3 colunas. Quem me indicou foi isso daqui. Essa parte aqui. Então, B1, B12, B13, B21, B22, B23. Tem muita gente que faz assim, ó, B11, B12, B13. Não está errado chamar de B13. Mas lembra que esse primeiro é a primeira linha, terceira coluna. O valor de I vale 1 no B11, o valor de J vale 1 e a ordem é I mais J. 1 mais 1 dá 2. B1, 2, I mais J, 1 mais 2 dá 3 e vai somando. I mais J, 1 mais 3 dá 4. 2 mais 1 dá 3, 2 mais 2 dá 4 e 2 mais 3 dá 5. Lógico que eu coloquei uma operação simples de fazer, mas mesmo que tivesse aqui 3i mais 2j ao quadrado, não mudaria o nosso conhecimento de álgebra, de cálculo para fazer. Talvez demoraria um pouquinho mais, mas com a mesma simplicidade, tá? Então, quem é a nossa matriz B?
Nossa matriz B é 2, 3, 4, 3, 4, 5. Eu já quis montar meio que na ordem aqui, para quando for jogar no resultado final, não confundir. Então, o segredo dessa matéria é fazer com calma, como se não fosse o segredo das outras também, né? Mas essa aqui, principalmente, quando você tem vários números, vários valores, fazer com calma para você não confundir um e outro. Bom, falando nisso, nós temos alguns tipos de matrizes também. Em função de matriz quadrada, mesmo número de linhas e de colunas, que eu não falei aqui na frente. Então, mesmo número de quando você tem o mesmo número de linhas de colunas, você pode ter uma matriz triangular, uma diagonal, uma matriz de identidade. O que seria uma matriz triangular? Uma matriz triangular é quando você identifica algumas diagonais. No caso, você tem a seguinte situação, ó. Uma coisa que eu não falei é que você tem na matriz quadrada determinadas diagonais. A diagonal que começa do primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, a gente chama de diagonal principal. Ela vai ser mais usada na próxima matéria quando for falar de determinante. E a diagonal inversa dela, a gente chama de diagonal secundária. Então, o que seria a diagonal secundária? Ele viria aqui, ó, na última linha, primeira coluna, e vai até a primeira linha, a última coluna. E a principal, primeira linha, primeira coluna, e vai até a última linha, a última coluna. Matriz triangular é quando você fecha uma dessas diagonais e você percebe que se você fechar, no caso aqui, eu estou fechando a diagonal principal. Se você fechar todos os elementos do lado esquerdo da diagonal principal, são todos iguais a zero, formando um triângulo retângulo, né? Por isso que a gente chama de matriz triangular. Quando você fecha uma das diagonais, no caso a diagonal principal, e ou a esquerda ou a direita da matriz é toda zero. Bom, já falando isso, nós temos a matriz diagonal, que é quando você fecha a diagonal dela. Você tem, independente dos elementos que você tem na diagonal, todos os outros elementos são zero. Todos os outros elementos são nulos. Então aqui também eu fechei na diagonal principal. Então quantos são os valores da diagonal principal? Não importa. O que importa é que fora dessa diagonal principal é tudo zero, então eu chamo de matriz diagonal. Por que isso? Porque eu tenho uma matriz muito interessante, que essa aqui a gente vai trabalhar bastante quando for trabalhar determinante, que é a matriz identidade, aonde a diagonal principal vale 1, que é elemento neutro, e todos os outros valores valem 0, tá? Então a única diferença da matriz diagonal e da matriz de identidade, que na identidade todos os valores da diagonal principal são 1. Aqui na diagonal, todos os valores da diagonal principal podem ser diferentes de 1. Agora não precisa ser só matriz quadrada para trabalhar isso. Nós temos a matriz nula, como o próprio nome está falando, ó. Bem simples. É quando todos os elementos da matriz valem 0, todos. Matriz oposta. Simbologia de matriz oposta, eu tenho a matriz E, menos 2, 4, 6 e menos 9. Como eu identifico uma matriz oposta, tem um sinal de menos aqui na frente, ó, do nome da matriz. Então, se a matriz E é essa, a matriz menos E, você vai pegar e vai trocar todos os sinais dos elementos que estiverem aqui dentro.
menos 2 virou mais 2, o mais 4 virou menos 4, e assim vai para todos os elementos. Isso é uma matriz oposta. Uma matriz transposta, não confunda. Matriz transposta, tudo que é linha vira coluna, e tudo que é coluna vira linha. Como que eu monto? Ó, bem simples. Primeira linha eu tenho 9, 7 e menos 8. O que era linha aqui, aqui vira coluna. 9, 7 e menos 8. Pronto, já montei a primeira coluna. Segunda linha, menos 2, 3 e 4. Coluna, menos 2, 3 e 4. Só lembrando que essa matriz é uma matriz 2 por 3 e essa matriz é uma matriz 3 por 2. Que a linha vira coluna, que a coluna vira linha. E matriz simétrica, ela é bem simples. Quando eu identifico que a matriz é simétrica, eu nem coloquei o exemplo aqui, pelo fato de ser simples mesmo. Uma matriz simétrica é uma matriz transposta que dá a mesma coisa. Quando você pega uma matriz A, calcula a matriz A transposta, o resultado dá igual. Por exemplo, matriz 2, 4, 4, 2. Para começar, a matriz simétrica ela tem que ser quadrada, porque vai ter que ter o mesmo número de linhas igual ao mesmo número de colunas para na hora que inverter continuar igual. Então, se eu pegar aqui ó, a linha 2, 4, quando for virar coluna, vai virar coluna 2, 4. E a outra linha 4, 2, quando for virar coluna 4, 2. Ficou igualzinho, tá? Bom, finalizar por aqui. Um abraço para todo mundo e tchau.